Então, como eu estava explicando aqui no livro de Daniel, Daniel foi um dos judeus que foi levado cativo para a Babilónia. A Babilónia era um império muito rico, e ali na Babilónia o Daniel ficou cativo. E esta história é muito linda, mas tu tens que analisar, estudar, vai às plataformas do YouTube, mas usa as plataformas do YouTube com zelo, porque nestes dias a plataforma do YouTube é a profecia de Daniel. E então é muito bonito quando o Pai nos deixou um alerta para estes dias, e quando nós víssemos estas coisas a acontecerem, nós também estaríamos na Babilónia, porque o Pai sempre foi zeloso e naquilo que ele fala, ele cumpre, e ele também verá quem estará nestes dias adorando imagem. E o Pai sempre se revelou aos seus filhos a dizer: não adorais imagens. Imagem é tudo aquilo que possa ser físico ou que possa ter voz, falar, e que não seja o Deus que criou o céu e a terra, porque o Deus que criou o céu e a terra, ele é invisível, e ele, o seu Filho, ele é o único Senhor, o único nome a ser adorado. Então eu vou ler aqui no Daniel o que é que diz a palavra de Deus sobre estes dias, sobre os dias do fim, porque Daniel teve a revelação dos dias do fim e nós estamos a viver o cumprimento da profecia de Daniel. Assim como o Daniel teve na Babilónia e não se deixou corromper, que tu não te deixes corromper nestes dias, que não te deixes enganar por aquilo que vai vir, porque assim, aquele que ama a Deus em espírito, esse não será enganado, não será confundido. Então Daniel diz assim, no texto, no livro de Daniel, no capítulo 2 e no versículo, a partir do número 29, responde assim: o Senhor, que está-se a referir ao rei da Babilónia, estava deitado na sua cama, começou a pensar a respeito do futuro. Aquele que explica mistérios mostrou ao Senhor o que vai acontecer. Quem explica mistérios é o Deus vivo. Ele explica os seus mistérios aos seus santos aqui na terra, aqueles que desejam adorá-lo. E eu recebi a explicação do mistério, não porque seja mais sábio do que todos os homens, assim como eu também não sou mais sábia que todos os homens, eu, Isabel, mas porque eu amei o Senhor e adorei este Deus. Ele me revelou os mistérios destes últimos dias. E diz assim: mas a fim de que o Senhor saiba o sentido do sonho que tive, e a quem querem dizer os pensamentos que passaram na sua mente, ó rei. O Senhor teve uma visão na qual viu uma estátua enorme de pé, bem na sua frente. Bem na sua frente está esta estátua enorme, em pé. A estátua era de ouro puro, peito e braços eram de prata e de barro e ferro, e a barriga era de quadris, eram de bronze, e as pernas eram de ferro, e os pés eram de metade de ferro e metade de barro. Enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra se soltou de uma montanha sem que ninguém tivesse empurrado, e a pedra caiu em cima dos pés da estátua e os despedaçou. Imediatamente o ferro, o barro e o bronze e a prata e o ouro viraram pó, como um pó que se vê no verão, quando bate o trigo para separá-lo da palha. O vento levou tudo embora, sem deixar nenhum sinal, mas a pedra cresceu e se tornou uma grande montanha que cobriu o mundo inteiro. Foi este o sonho que agora vou explicar ao Senhor, ó Rei. O Senhor, que é mais poderoso do que todos os reis, foi o Deus do céu que fez o Senhor Rei. E Ele lhe deu poder e autoridade e honra, e lhe deu o Senhor o domínio de todo o mundo sobre os seres humanos e animais e as aves. E o Senhor é a cabeça feitadora, e depois do seu reino haverá o outro que não será tão poderoso como o seu. Depois desse reino haverá ainda outro, e o reino é de bronze, que dominará o mundo inteiro. E depois virá o quarto reino, e este será forte como o ferro,
que quebra e despedaça tudo, e assim como o ferro quebra tudo, esse reino destruirá completamente todos os outros reinos do mundo. E na estátua que o Senhor viu, os pés e os dedos dos pés eram de metade ferro e metade de barro. Isso quer dizer que esse reino será dividido, mas terá alguma coisa de força de ferro, pois, como o Senhor viu, o ferro estava misturado com o barro. E os dedos dos pés eram metade de ferro e metade de barro. Isso quer dizer que o reino, por um lado, será forte, mas por outro será fraco. O Senhor, ó Rei, viu que o ferro estava misturado com o barro, e isso quer dizer que os reis procurarão unir-se por reinos, por meio de casamentos, mas como o ferro e o barro não se unem, assim também esses reinos não ficarão unidos. No tempo desses reis, o Deus do céu fará aparecer um reino que nunca será destruído, nem será conquistado por outro reino. Pelo contrário, esse reino acabará com todos os outros e durará para sempre. E é isso que quer dizer. E ninguém a tivesse, e assim a pedra que o rei viu soltar-se-á da montanha, sem que ninguém a tivesse empurrado, e que despedaçou a estátua feita de ferro e bronze, prata e barro e ouro. E o grande Deus está revelando ao Senhor o que vai acontecer no futuro. Foi isto que o sonho que o Senhor teve, e está a explicar, a explicação é certa. E esta é a passagem bíblica de Daniel que fala dos reinos do mundo que começaram em Adão, o primeiro homem ali no Éden, e que terminarão com a volta de Jesus, o último Adão, o verdadeiro Adão, aquele que recebeu o reino de volta, e não mais se levantará o pecado, porque já o enganador, aquele que engana todo o mundo e que levantará nestes dias para enganar a humanidade e querendo reunir o barro com o ferro, mas não poderá acontecer, porque aí virá o Senhor Jesus.